Olá, maravilhosas! Espero que estejam todas bem, que todos os vossos animais também estejam bem, ou pelo menos nos vossos processos. Portanto, como o prometido é devido, então vamos falar hoje sobre as feridas da alma que os próprios animais carregam quando regressam aqui ao planeta Terra, portanto ao físico, aquilo que eles trazem e que eu diria 100%, mas nada aqui é 100%, portanto nada é uma verdade absoluta, portanto eu acredito que rondará ali os 80%, 90%, aquela questão energética que faz aquele match com as nossas feridas, com algo do ser humano, que eles são atraídos, ou melhor, nós nos atraímos uns aos outros, para que haja esse match energético, para que durante toda a sua estadia desse próprio animal, desde que cá chega ao planeta até que parta, durante esse tempo, ele faça esse match, que utilize isso como se fosse, como sendo um espelho, fazendo o tal espelhamento. Principalmente eu estou a falar daqueles animais que estão connosco, não é? Que lidam com os humanos, porque as outras questões com aqueles animais, os selvagens, aqueles mais errantes, aqueles que estão mais em determinadas zonas que não têm tanto contacto com o humano ou zero contacto com o humano, eles têm outro tipo de missão. Mas aquilo que eu estou a falar é aqueles animais que eles próprios já são predestinados e eles querem vir para uma família ou ter contacto com humanos, assim de uma relação mais direta. Então, para haver esse match energético, para que nós os encontremos ou eles nos encontrem fisicamente, esse match energético que eu falo tem muito a ver com essas feridas de alma, não é? Que os nossos animais também carregam, porque literalmente, se fazendo aqui o paralelismo, se nós humanos nos relacionamos uns com os outros precisamente pelas dores que carregamos, para aprendermos uns com os outros, porque tudo é espelho, então com os nossos animais não seriam diferentes. Então, aquilo que chegou neste último reset celular animal foi exatamente este ponto em que aquilo que eu convido, e foi aquilo que eu convidei a todas no reset a fazer, é olharmos para os nossos animais que nós temos agora connosco, que estão a viver connosco, literalmente, e ir lá atrás e ver a história deles, se nós conhecermos, porque há situações que nós não sabemos muito bem o que é que se passou com eles, ou podemos ter uma breve intuição ou algo que nos pareça que possa ter acontecido, mas há situações em que nós sabemos muito bem o que é que lhes aconteceu e o que é que eles passaram até chegarem até nós. E aí é que reside o busilis da questão. Porquê? Porque enquanto eles não têm processo nenhum com os humanos, portanto, desde que eles cá chegam, mesmo a própria estadia deles in utero na sua mãe, animal, cadela, gata ou outro animal que nós estamos a falar, é exatamente a mesma coisa. Portanto, toda essa experiência que eles vivem também in utero, que a mãe também passa quando está grávida desses animais, isso fica imprintado, não só na parte emocional, mas também na parte física, no ADN deles, não é? Portanto, estamos a falar de coisas bem profundas que a ciência também já comprova, da alimentação da mãe, se foi rica, se foi pobre, isso influencia a parte hormonal e influencia de como é que eles influencia a própria personalidade de cada animal. Portanto,
Se estas pequenas coisas físicas influenciam, as coisas energéticas também influenciam muito, e aquilo que nós temos trabalhado no reset celular animal é exatamente esse. Mas, para não fugir aqui à questão, portanto, a partir do momento em que eles se predispõem a cá vir ao plano terreno, a esta 3D, viver uma experiência material, como nós, humanos, que nos submetemos a sermos humanos, literalmente, tem que haver algo que eles também venham fazer para eles próprios, não é? Na sua própria evolução como ser animal, porque isto é muito lindo de nós dizermos que, sim, são os animais que nos espelham e que estão ao serviço da humanidade, aqueles que estão mais ligados aos humanos, óbvio, mas que estão ao serviço da humanidade ou que estão ao meu serviço para a minha própria evolução, mas isto acaba por ser um bocadinho redutor e um bocadinho até egoísta da nossa parte, pensarmos que eles só vêm para nos ajudar. Não, ok? Claro que eu não sei se será 50-50, mas eu acredito que até seja 50-50%, em que 50% eles vêm com uma missão clara de eu vou para uma família que tem este tipo de ferida, que tem este match energético, que tenham estas dores, precisamente para eu servir de espelho, isto no pensamento, portanto, na decisão do próprio animal ao vir para cá, mas ao mesmo tempo, eu como me sujeito a uma experiência material, a uma experiência com um avatar, que é um corpo físico, eu vou também experienciar coisas que também me vão causar dor, também me vão causar sofrimento, também me vão causar prazer, também me vai causar alegria, vai me causar amor. Viver esta experiência terrena também para purgar o que tenha que purgar, para dar aquele saltinho quântico assim bem maior, porque eu acredito muito que se fosse para nos ajudar, literalmente só, até mesmo para aumentarmos a nossa vibração, para nos guiarem, para, sei lá, para nos ajudarem na nossa evolução pura e dura, a nível, como seres espirituais, a viver uma experiência material, eles não tinham que se sujeitar precisamente também a um avatar, também a sentirem frio, a sentirem calor, a sentirem dor, a sentirem amor, porque eles já estão noutra dimensão e podiam fazer esse trabalho energético e espiritual nessa dimensão ou nessas dimensões, portanto, e muitos deles os fazem, não é? Só que aqueles que se submetem a cá estar também no plano físico, tal e qual como nós, temos aqui umas questõezitas e eles têm também umas questõezitas para tratar. E essas questõezitas têm que ser imprintadas no próprio corpo, não é? Não basta só eles escolherem uma família, um pai e uma mãe que lhes vai dar um corpo físico com determinadas características e com determinadas características genéticas que podem fazer com que ele ative ou não, dependendo da estadia dele, não é? Da própria jornada, mas se eles escolhem um pai e uma mãe com determinadas características, já estão submetidos a elas. Então, vão sofrer também as consequências delas, não é? Ainda para mais, se ainda se submetem a vir para a beira de nós humanos, que nós somos aqui os adolescentes aqui no planeta ainda estamos em estadio da adolescência, literalmente, alguns ainda em criança, mas numa criança, um pré-puber, mas isto é a minha opinião, só. Eles também trazem coisitas, não é? Para tratar, para eles próprios evoluírem. E
ao longo destes anos que eu vou olhando para eles e fazendo estes movimentos também energéticos, espirituais, entendendo-os também nessas suas missões e nesses propósitos, eu fui percebendo, pelo menos até hoje, e isto é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, nunca será, nem não é, mas é só apenas a minha opinião e aquilo que eu vou vendo na minha experiência, é que, de facto, quando nós incluímos o humano também nestas questões de eles mostrarem para aquilo que vieram, darem a conhecer e ativarem esses gatilhos em nós, humanos, e se nós ainda pegarmos nesses gatilhos e formos tratá-los para acelerarmos também o nosso processo, a questão do salto quântico dos próprios animais é brutal. Brutal, e eu tenho visto aqui, tenho alguns testemunhos de ver literalmente e de comprovar que de facto quando eles decidem partir, eles partem, mas quando eles decidem que não querem partir, não partem e estão cá em pleno bónus a partir do momento em que algo da nossa alma é desperta ou algo que é consciente. Então quando nós pegamos nisso e vamos tratar, literalmente pegar em certos temas que eles nos trazem, que nos espelham, que nos ativam, e vamos olhar para isso também para a nossa evolução, é algo, é mágico. Eu só posso dizer isto, que é mágico, ok? Então, indo aqui às questões, portanto, aquilo que me foi trazido, canalizado neste último reset celular animal, foi precisamente para fazermos essa pergunta e irmos lá atrás. Então fica aqui o convite, que se tu tens um animal e se ainda não fizeste este exercício ou se ainda não prestaste atenção, pega em 5, 10 minutos e escreve a história dele, não é? Como é que ele chegou até ti? O que é que ele vivenciou? Como é que ele estava? Compraste-o? E se foste comprar a um criador, como é que eles estavam? Se ele estava com a mãe, se ele estava com o pai, o que é que ele vivenciou? O que é que ele vivenciou naquelas primeiras semanas, naqueles primeiros meses contigo, porque ele ainda estava a purgar muita coisa daquilo que viveu. Tira ali 5, 10 minutinhos e faz esse rewind atrás de como é que ele realmente chegou a ti e como é que foi essa trajetória ali naqueles primeiros momentos e como é que tu te sentiste, porque aí está o busilhos da questão. Então, aqui para simplificarmos aqui a coisa, existem, segundo Lise Bourbeau, que é uma autora e que é uma terapeuta, ela escreveu imensos livros, portanto, isto é à base das 5 feridas emocionais detectadas nos humanos. Pronto. As 5 principais em nós é o abandono, a rejeição, a traição, a humilhação e a injustiça. Então, todas essas feridas da alma são ativadas na nossa infância, ok? Que depois requerem outra aula. Mas existe um livro que são as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau, que aí eu recomendo a leitura, até mesmo por autoconhecimento, porque nós temos as 5 feridas, 2 mais são aquelas major, mas também temos das outras e que isso ao longo da nossa vida vai nos influenciar. Precisamente, os nossos animais, aquelas 3 principais que eles trazem, não é, 2 delas não é de desconhecimento, portanto, temos o abandono, temos a rejeição e também aquilo que me surpreendeu e de facto faz todo sentido, a ferida da humilhação. Portanto, são as 3 principais feridas de alma que um ser animal que tenha contacto com o humano
traz, ok? Então, o que é que de cada uma, exemplos de, porque elas entrelaçam-se umas nas outras, mas para um animal a vivenciar uma situação, por exemplo, uma situação de um suposto abandono, um outro pode encarar isso como rejeição e um outro pode encarar isso como humilhação. Mas isso só vamos perceber ao longo do tempo dele e o que é que ele ativa em ti nessas tuas feridas, ok? Pronto. Então, na ferida do abandono, pode ser aqueles animais que são literalmente abandonados pelos humanos quando nascem, por exemplo, literalmente até mesmo em adultos, mas nós estamos aqui a falar nos primeiros tempos de vida aqui, dos animais aqui, quando eles chegam cá à Terra, portanto eles chegam pela sua mãe, não é? Óbvio, mas chegam, eles têm um pai, é obrigatório, não é? Portanto temos de ter o masculino e o feminino, mas literalmente é o feminino que traz a vida cá, à Terra, não é? Portanto, eles têm uma vivência com a mãe, não é? Mesmo que essa vivência seja trágica. E muitas vezes nós também não temos acesso a ela porque ficou lá atrás, mas isso ficou imprintado neles. Então, são da ferida do abandono, portanto, são aqueles animais que são abandonados pelos humanos, não é? Aquelas pessoas que pegam nas ninhadas, põem-nos no lixo, põem no saco plástico, aquela coisa toda, não é? Que infelizmente nós sabemos, ou são abandonados pela própria mãe, não é? Portanto, que a própria mãe, não é? Quantas histórias que eu fiquei com aquele gatinho ou com aquele cão que ficou para trás, que a mãe mudou de sítio e esqueceu-se dele. Pode ser uma ferida de abandono, mas também pode ser uma ferida de rejeição, porque ele pode levar aquilo como a minha mãe não me quis. Pronto. Então, na ferida de abandono também temos os animais de rua que são abandonados, não é? Literalmente, e que depois acabam por replicar isso ao longo da sua vida até chegarem a uma família, e podem até nunca chegar a família nenhuma, mas serem literalmente sempre abandonados por várias famílias, porque eles vão ativar essa ferida de abandono, ok? E então, nós, quando estamos inconscientes, nós humanos, tendemos a replicar as situações. E então, é mais fácil abandonarmos um animal na dificuldade que é e na atrocidade que é. Mas, infelizmente, nós temos os números aí que comprovam que, infelizmente, é fácil de se abandonar, não é? Na boa verdade, são seres humanos que eles próprios se auto-abandonam, foram abandonados alguns na vida e estão tão doentes, tão inconscientes ou tão conscientes e não querem esse tratamento que negligenciam e que abandonam literalmente, mas por vezes também pode ser um abandono de eu tenho o meu animal com uma doença e eu não quero ver que ele tenha essa doença. Ou eu tenho um animal que tem dor e eu sei que ele está com dor e não faço nada por ele. Fecho os olhos e não quero sequer pensar que ele possa ter dor, mas ele está com dor. Portanto, pode ser assim questões literais, mas também questões assim bem profundas. A ferida da rejeição, ela entrelaça-se muito também nesta ferida de abandono, mas são aqueles em que nós sabemos que realmente são rejeitados pela mãe. Existem cadelas, gatas, que literalmente um dos bebés nasce e elas começam a arrancar, começam a tentar matá-los, ou literalmente não servem para mais, ou não têm essa consciência, e parem os bebés e tchau, até logo, que nem os amamenta, ou são forçadas a amamentar, contrariadas, e eles sentem isso, ok? Ou literalmente são aqueles animais também que são abandonados ou rejeitados
ou que são deixados para trás e que eles são resgatados e depois são alimentados ou por nós humanos ou são alimentados por outra gata ou por outra cadela que tenha tido ninhada e que por acaso os aceitou, mas não deixa de terem se sentido rejeitados, ok? Porque são diferentes, eles sentem-se diferentes. Outra questão aqui na rejeição são aqueles animais também que, principalmente isto para criadores, são aqueles animais que são concebidos através do FIV, portanto da fertilização in vitro ou fertilização in animal, mas que não têm diretamente uma cópula, por assim dizer, não é? Com um macho, não é? Porque também se sentem rejeitados, se calhar, pelo pai. E também temos aqui os criadores que submetem as fêmeas ao abuso do coito. Portanto, existem criadores que, quando uma fêmea, elas querem ou não querem, não é? Portanto, quando não aceitam aquele macho, mas porque é um macho XPTO e porque vai dar uma ninhada XPTO, obrigam-nas a ter a relação sexual, não é? Para serem inseminadas para aquele cão ou para aquele gato. Não é tão fácil, mas nos cães é assim, em muitos criadores, infelizmente, e aí podemos ter uma ferida de rejeição também, porque é um abuso físico, literalmente, e aqueles animais dessas ninhadas, eles vão trazer essas marcas do abuso, porque a mãe sofreu esse abuso. E depois temos a ferida da humilhação, em que literalmente são aqueles animais que sofrem de bullying. E sofrem de bullying quer entre irmãos, quer entre parentes, animais. Literalmente são aqueles que também são maltratados, está bem? Portanto, esta ferida aqui de humilhação às vezes também se mescla aqui com a ferida da rejeição. Porque mesmo as cadelas que sofrem esse abuso, como eu comentei, dos criadores perante um macho, não é? Que pelo menos que os criadores os obrigam isso também pode ser levado como uma humilhação. Portanto, todas aqui as feridas acabam por se mesclar, mas o segredo vai estar o que é que ativa em vocês, o que é que ele traz e quais vai ser os gatilhos daquele próprio animal ao longo da sua estadia cá, não é? Pronto, porque ele depois vai somatizar todas estas feridas aonde? No seu corpicho, não é? No seu corpo físico, através de doenças, através da sua parte emocional, da sua própria personalidade, portanto. Então, mas voltando aqui à ferida da humilhação, portanto, também são aqueles animais que são gozados também pelos humanos, não é? Há muitos animais que, por exemplo, que ou estão na rua, ou que são comunitários, por exemplo, mas que eles têm muita cumplicidade com os humanos. Normalmente isso pode ser por um maltrato, não é? Mas também são muito gozados e isso acaba também por ser um bullying para eles e eles podem levar isso como a serem humilhados, está bem? E também temos aqueles animais que, de uma forma assim muito particular, mas já dentro da nossa família, que imaginem, sei lá, um Border Collie, por exemplo, que ele está destinado a fazer, ou que tem mais predisposição a fazer aquelas coisas de agility, não é? Portanto, que nós vemos aqueles cães, porque eles têm muita agilidade, portanto, têm muita memória, eles próprios fazem aquele cerco às ovelhas, então eles são utilizados para aqueles concursos, chama-se de agility, que são concursos de tempo, de recorde, de fazer aqueles obstáculos. E agora, imaginem
Um que supostamente vem com essa raça e ele simplesmente não lhe apetece fazer isso, ou tem mais dificuldade, ou não quer fazer, e a família adotou ou comprou, whatever, para isso, especificamente, e ele não está nem aí. Então, ele pode trazer a ferida da humilhação, porque nós, ou inconscientemente, vamos lhe impor algo que é suposto ele fazer e ele não está a fazer. Não sei se estou a ser clara neste assunto, mas não estou a ver assim de alguma forma. Por exemplo, um cão de caça que seja adquirido para caçar e ele tem habilidade para outra coisa e não tem para caça. E mesmo que seja treinado para, não é um bom caçador. Então ele pode trazer essa ferida da humilhação de era suposto eu fazer isto, está nos meus genes, mas eu não estou a ser capaz ou não quero e sou gozado ou sou forçado ou sou comparado a outros idênticos ou da minha família que fazem tão bem e eu não faço tão bem. Então pode também residir aí a questão da ferida da humilhação. Mas em relação aos humanos, fica aqui a ferida da traição e a ferida da injustiça, mas de facto essas a espiritualidade não me as trouxe, e eu acredito que essas duas, da traição e da injustiça, têm muito mais a ver com a nossa questão mais mental ou de nos sentirmos assim injustiçados, porque na boa verdade eu acho que nenhum animal se sente injustiçado porque eles têm a visão do whole picture, não é? Portanto, eles nunca se vão sentir injustiçados porque eles já sabem aquilo que vieram e não têm essa vertente mental que os ludibria, não é? Como nós humanos, portanto, não tem essa questão do ego. Então eu acredito, mas tudo é possível mas pelo menos as 3 principais feridas da alma que os animais carregam e são aquelas feridas que eles trazem como gatilhos para nós, são estas 3. Portanto, abandono, rejeição e humilhação. Então, fica aí o convite para, dentro destas 3, dar-lhes percentagens para o teu animal, do que é que eles vivenciaram inicialmente, ou daquilo que eles mostram hoje em dia. Dar-lhes percentagens para tentar perceber, para se tornar mais claro qual delas é que é assim a mais forte, e eles podem ter as 3, ok? Mas há uma que é um bocadinho mais forte, e depois faz o paralelismo contigo ou com alguém da tua família, ou com todos da família, porque ele vai buscar uma ferida da ancestralidade. E aí está a questão. Porque quando nós humanos não estamos a ver algo sobre essa nossa ferida, que estamos inconscientes ou não estamos a querer avançar para a nossa própria evolução, ele vai ativar a ferida dele, da alma, porque foi para isso que ele veio também, vai ativar no seu corpo emocional, vai ativar no seu corpo físico, e dependendo daquilo que ele trouxer de condição genética, ele vai somatizar. Para quê? Para te aterrar aqui, não é? Lembra-te sempre da comunicação que eles fazem connosco, através do chakra raiz, portanto, aterram-nos e falam connosco através do nosso terceiro olho, que é no sistema límbico, através das emoções. E que emoções é que eles vão nos ativar? Aquelas que a tua ferida da alma também te está a querer gritar e tu não estás a querer ver. Então fica aqui o convite para... Isto teríamos aqui imensa conversa, mas fica aqui estas 3 feridas da alma e como é que eles fazem esse match energético
connosco humanos, mas também eu queria vos falar aqui que há uma ferida que todos eles carregam e que ninguém vê, ou pelo menos ninguém, não é falada, e que está aqui na base de tudo. Portanto, que é a falta de pai, a falta do masculino. Raros são, nestes 14 anos que eu trabalhei em veterinária, de que o próprio animal viveu a sua infância com o pai e com a mãe. Não. Se já viver com a mãe já é loucura. Portanto, eles carregam muito esta falta do masculino, que tem que esmiuçar mais também aí, porque também vai bater muito, principalmente connosco mulheres, deste nosso masculino, porque eles vão ativar o nosso masculino, e se nós não estamos no nosso feminino sagrado, o nosso masculino está completamente desalinhado. E já para não falar daqueles animais em que, quando nós temos masculinos literalmente em casa, há essa busca, não é, literalmente, de pai por eles, e nós também busca do nosso masculino, mas como está tudo tão doente e está tudo inconsciente, nós, em vez de agirmos, estamos a reagir e eles reagem também. Então, isto fica aqui para outra conversa, porque também ainda vou meditar sobre esta ferida de falta de pai que eles carregam e desta masculinidade. Mas eu acredito que eles, pelo menos 80%, vão buscar esse masculino que lhes falta a nós humanos, e lá vem a teoria da superioridade e de que eles vêm nos dominar e que nós temos que os pôr submissos. Portanto, isto estamos a falar todos do nosso masculino, que não é nada sagrado, que está doente e que infelizmente nós exercemos perante os mais fracos, ou aqueles que nós achamos que são os mais fracos, nomeadamente os animais, crianças e idosos, ok? Portanto, mas isto fica aqui para outra conversa, porque depois aí dará conversa para aqueles animais que são mais medrosos, que têm trauma, que não gostam de conviver, porque o pai, a energia de pai, a energia do masculino, é aquele que nos dá o impulso para a vida, é aquilo que nos leva a ter coragem, que nos leva literalmente para o mundo. Portanto, se os nossos animais vêm com falta de pai, eles têm que ter um ótimo masculino neles próprios integrados e naquele masculino à volta, para que compense, não é? E que não tem que compensar, literalmente. Então, mas isto fica para uma conversa, para outra aula, por assim dizer. Mas então fica aqui a sugestão de avaliar de quão da história deles tem estas feridas que eles carregam, e se quiseres ir um bocadinho mais fundo, o quão dessas feridas neles está ativa em ti. Então, diz-me aqui também nos comentários, também vou gostar de ler e de te orientar e de descobrir o que é mais prazeroso, e descobrir aqui também mais conteúdos para podermos explorar todas juntas, para avaliarmos realmente como é que é esta interação entre os animais connosco humanos, e o que é que eles nos trazem, o que é que nós podemos levar deles, e que para mim é super interessante. E estes temas que me chegam sempre que eu promovo trabalhos energéticos é incrível. Então, fica aqui a minha sugestão de TPC, até porque isto não é só sobre ti, também não é só sobre eles, é sobre a vossa evolução como seres aqui pertencentes aqui à Terra. Um beijinho grande, coloca aqui nos comentários aquilo que acedeste e seguimos juntas. Beijinho!